bom dia, muito obrigada por este convite, é mesmo uma honra para mim estar aqui. Começo por agradecer ao Silvio Correia, meu colega e amigo desde há vários anos, à Nayara Kraszensky, também, por todo o apoio e colaboração na organização desta conferência, e ambos trabalham em duas universidades que estão ligadas ao Laboratório de História da África, a Universidade de Santa Catarina, no caso do Silvio, e a Universidade Estadual do Paraná, no caso da Nayara. E muito obrigada por este convite e por esta forma de estar no Brasil, um lugar de onde eu gosto tanto de ir e, sobretudo, um lugar onde eu aprendo tanto com tantas das pessoas, amigas e colegas que tenho no Brasil. Eu vou, então, começar a ler a minha apresentação e também a mostrar alguns dos objetos sobre os quais estou a falar. Querida mãezinha, hoje é esta encantadora selvagem. Repare bem no olhar dela e veja lá se é ou não o que eu lhe tenho dito. Um olhar mau e um ar insolente, não é? Assim começa um dos postais que Zé escreveu à sua mãe em 1975. Ele em Joanesburgo, ela algures em Portugal. Aqui tem mais um postal para a sua coleção e olhe que há muita gente que tem coleções destes postais que são uma maravilha. Beijinhos e saudades. Assim termina outro dos postais. O texto é breve, como todos os textos escritos no verso de um cartão postal. Comprei vários postais escritos pelo Zé na Feira da Ladra, em Lisboa. Na frente, sempre fotografias a cores de mulheres negras. Nas costas, sempre o Zé a comentar as imagens enviadas à sua querida mãezinha. Terá ele ido para a África do Sul no rescaldo das independências de Angola e Moçambique, ali tão perto? Ou já lá viveria? Quantos postais terá enviado de África para a mãe em Portugal? Que circunstâncias de vida ou de morte levaram a que estes fragmentos íntimos e contraditórios, de afeto e de ódio, de amor pela mulher sua mãe e de desprezo pelas mulheres do país onde vivia, pessoais e políticos, estivessem à venda no chão de uma feira em Lisboa? Imagens coloniais no mundo pós-colonial. Os legados fotográficos da experiência colonial portuguesa são milhões e não milhares. Estão em instituições públicas que preservam as memórias materiais do passado, mas circulam em vários outros lugares. Os arquivos não contam a história toda. A minha identidade de historiadora deu-me familiaridade com os arquivos e os instrumentos críticos e teóricos para pensar nestas imagens. Mas é longe de arquivos e bibliotecas, e enquanto frequentadora de feiras e alfarrabistas, sebos, como se diz no Brasil, lugares onde esses documentos são apropriados fora da história, que melhor compreendo os seus múltiplos usos no presente. Foi nos mercados de rua de diferentes países onde vivi, todos eles com passados coloniais mais ou menos recentes, que fui vendo e comprando as publicações e as imagens mais baratas e fragmentadas desses passados, ao mesmo tempo que me confrontava com a banalidade e quantidade dos vestígios materiais e visuais dos impérios. Não é habitual a academia e o colecionismo cruzarem-se, mesmo que muitos dos documentos sejam os mesmos. Desconhecem-se, desprezam-se ou ignoram-se, e eu constatei isso em muitos momentos da minha vida. Durante anos, os objetos e imagens que fui acumulando em gavetas desarrumadas ajudaram-me a pensar sobre os meus temas de investigação.
Mas só mais recentemente, foi em 2017, eu estava a viver nos Estados Unidos, onde tive a oportunidade de ter acesso a uma biblioteca da Universidade de Brown, onde havia muita bibliografia sobre corpos de mulheres negras, sobretudo como é que as mulheres negras tinham sido representadas de múltiplas formas no contexto norte-americano. Mas toda essa bibliografia específica a um lugar ajudou-me a pensar sobre um assunto que estava na minha cabeça desde há muito tempo. Foi nessa altura, só em 2017, que eu publiquei um artigo em inglês onde cruzei as minhas duas experiências de historiadora e de colecionadora, passado e presente entrelaçados em histórias coloniais que ainda não acabaram. As conversas que mantive com comerciantes e vendedores de feira e com outros colecionadores ajudaram-me a compreender a persistência dos legados coloniais no presente e o modo como continuam vivos e longe das mãos daqueles que fazem da história o seu ofício e profissão. Foi nesta passagem, entre conhecimento e curiosidade, crítica e consumo, análise e nostalgia, observação e posse, memórias públicas e memórias privadas, pessoas mortas e pessoas vivas, chão de feira ou mesa de arquivo, que para mim passou a fazer sentido pensar nos contextos de produção, circulação e usos das imagens das colónias, tanto em 1860, umas décadas depois da fotografia ter sido inventada, entre aspas, como em 1930, como em 1970 ou como hoje em dia 2021. As imagens ocupam estes interstícios nas suas histórias coloniais como pós-coloniais, contraditórias e conflituosas, de afetos como de violência, no encontro entre o exercício histórico e o etnográfico, nas suas várias dimensões temporais e espaciais. Que viagens geográficas protagonizaram desde a sua produção até hoje? Onde estavam e onde estão? Que lugares ocupam ao lado de outros vestígios materiais do colonialismo, aqueles que tradicionalmente a história estuda e onde centra as suas análises e a sua construção histórica? Quais as tipologias persistentes destas imagens? Como é que elas eram vistas, reproduzidas, guardadas, consumidas ontem e hoje? Os legados materiais do colonialismo já não estão nos fundos dos mares, mas sim espalhados em todas as praias, como despojos à vista depois de um marmoto. Já não podemos ignorá-los. E, quando penso no contexto colonial português, a forma como estão agora espalhados por todas as praias tem a ver também com o facto da última geração que viveu durante grande parte da sua vida em contexto colonial, em África ou na Ásia, estar a morrer. E, portanto, como é que também a morte das últimas pessoas que passaram grande parte da sua vida nestes lugares, como é que isso está a afetar a forma como estes objetos vêm ao de cima e se tornam ainda mais visíveis. Isto, claro, sempre inseparável do facto dos filhos os filhos das pessoas negras, africanas ou ou portuguesas de origem africana também terem crescido e terem voz e estarem a falar no espaço público sobre estas questões. Portanto, são vozes que desaparecem e vozes que emergem. Corpos de mulheres negras, a persistência de um tema. E é sobre este tema que eu hoje vos vou falar aqui. Entre os muitos sobre os quais eu poderia falar, nesta vastidão de imagens, desta vastíssima cultura visual colonial, é sobre os corpos colonizados e a sua banalização, a forma como as mulheres negras surgem como banalizadas em todo o campo visual do colonialismo português que eu vos vou hoje aqui falar. Entre a vastidão heterogénea de imagens produzidas em situação colonial com que me fui confrontando,
ao longo destes mais de 20 anos em que comecei a comprar estes materiais e a observá-los em bibliotecas, havia um tema que me interpelava e me perturbava. A quantidade imensa de corpos de mulheres negras colonizadas, expostos, desnudos, erotizados, sem nome ou identidade, transformadas em tipos, em Vênus negras, em Vênus africanas, em belezas balantas. A banalização da prática de homens brancos colonizadores fotografarem mulheres e meninas negras nuas e seminuas em territórios coloniais ou nas suas simulações encenadas na Europa, em exposições coloniais como em jardins zoológicos ou da aclimatação, portugueses, franceses, alemães ou italianos, faz com que estas fotografias se tenham tornado numa das presenças mais persistentes do arquivo visual do colonialismo europeu em África. Durante anos, eu não me senti capaz de transformar este corpus iconográfico em objeto de análise histórica. E quando ousei refletir e escrever sobre ele, foi com mais dilemas éticos e dúvidas do que conclusões históricas. Por um lado, o facto de eu ser uma mulher, mesmo que uma mulher branca e não uma mulher negra, determinou o modo como estes materiais me interpelavam, incomodavam-me e agrediam-me. Por outro lado, apesar do facto de eu ter pais, avós e bisavós que nasceram e viveram, pelo menos uma parte da sua vida, em países que eram impérios, Portugal, Inglaterra e França, as minhas origens familiares, eu não tenho histórias coloniais na minha biografia familiar. E isso é algo pouco comum, muito pouco comum para uma portuguesa como eu, nascida na década de 1970, em que tenho ainda muitos amigos que nasceram em Moçambique, em Angola ou na Guiné, portugueses brancos que lá viviam e que só em 75 é que vieram para Portugal, portanto, ainda muito pequenos, os da minha geração. Estas imagens têm para mim, assim, a distância de um passado que não é o meu, pessoal, mas que é omnipresente ainda no lugar onde eu nasci, Lisboa, Portugal. Este é o meu lugar de fala, a expressão, com origens na filosofia francesa, que ganhou força no contexto crítico do feminismo negro brasileiro, com Jaimília Ribeiro, por exemplo, para referir o modo como quem somos afeta o modo como nós olhamos o mundo, como falamos, como escrevemos e interagimos com ele. No momento em que assistimos finalmente a uma maior diversidade de lugares de fala, e também em Portugal, porque eu diria que o Brasil iniciou este processo há muito mais tempo do que Portugal, e eu fui acompanhando isso numa altura em que ainda não era visível em Portugal, mas hoje em dia podemos afirmar que também em Portugal isto está a acontecer. Urge que surjam muitas outras vozes a interpelar estes materiais, sobretudo das mulheres portuguesas negras e das mulheres guineenses, angolanas, são-tomenses, moçambicanas, cabo-verdianas, as descendentes literais ou potenciais destas mulheres presentes no arquivo visual do colonialismo português em África. Seria talvez um dos modos possíveis de lhes devolver o nome, a identidade e alguma da humanidade que lhes foi negada. Vou agora contar 10 pequenas histórias, às quais chamei fragmentos etnográficos, colecionismo, comércio e colonialismo. Primeira história, Feira da Ladra. Feira da Ladra é uma feira de velharias que existe em Lisboa. É a principal feira de objetos em segunda mão em Lisboa. Quanto custa o calendário, Ruth? Perguntei-lhe. Um desenho de uma mulher negra, cabeça e busto a deixar antever a nudez para cada mês do ano. A Ruth, encostada ao muro da Feira da Ladra, pede-me um preço alto. É careira, mas simpatizo com ela. Regateio, como sempre, mas não cede. Não deixo, responde-me ela, porque tenho um cliente que só compra pretas nuas. Compro, claro. Loja de postais. 2 salas abertas ao público num prédio ao lado do metro, no centro de Lisboa.
Um prédio antigo na Baixa, que agora é um empreendimento turístico de luxo, como aconteceu com tantos outros prédios da Baixa, mas que há uns anos tinha em vários andares pequenas lojas de colecionismo e várias delas eram só de postais. Milhares de postais em caixas de madeira divididas por cartolinas com classificações temáticas. Os postais de mulheres desnudas brancas entram nas categorias do erótico ou do pornográfico. Os postais de mulheres desnudas negras podem estar em diversas caixas. Estão em Angola, estão na Guiné, estão no Colonial, estão em África, estão em exposições. Portanto, todas estas categorias das lojas de postais, que agora estão muito mais à venda na internet. E essa é a minha terceira história. Um comerciante de postais na internet. Foi um homem que eu comecei por conhecer quando ele tinha loja aberta e depois ele fechou a loja porque já não valia a pena. Ele estava já convertido ao mundo global da venda de postais online. E ele contou-me uma vez como a combinação entre mulher, negra e colonial era uma das suas categorias mais lucrativas. Quarta história. Mercado Alfarrabista em Lisboa. Aí sobretudo é uma rua de Lisboa que tem um mercado todos os sábados de manhã, tem sobretudo livros, mas depois alguns dos vendedores de livros também têm postais e fotografias. Eu compro uma fotografia transformada em postal. Chama-me a atenção precisamente o facto de não corresponder aos estereótipos mais habituais de mulheres negras a circular entre as ex-colónias e a metrópole. Esta mulher, com um bebê ao colo e vestida com um inusitado pano com uma imagem de Winston Churchill em um uniforme militar, olha para a câmara e para mim na sua individualidade e subjetividade. Mas é quando eu viro a fotografia que a sua dignidade fica subvertida com as palavras racistas e generalizadoras que um tal Vítor escreveu atrás desta fotografia postal, o chamado postal fotográfico. As pretas do norte podem não parecer, mas são mais estúpidas do que as do sul. Quinta história, conferência académica. Uma ex-diretora de um museu antropológico britânico, criado no século XIX, quando a antropologia e a ciência colonial se confundiam, conta numa conferência aqui em Lisboa como o museu teve que rever a sua política de digitalização de coleções fotográficas coloniais quando se apercebeu que estas estavam a ser apropriadas por sites de pedofilia. Sexta história. Álbum de fotografias, casa particular. Um jovem soldado da então denominada Guerra do Ultramar, portanto a guerra que iniciou em 1971, quando Portugal foi combater os movimentos de independência dos países africanos que eram naquele momento colónias e continuaram a ser até 1975. Este jovem soldado é hoje um velhote a viver num lar e já não é capaz de falar sobre o passado. O seu álbum da Guiné, onde ele foi soldado, ficou em casa de uma irmã e, por sua vez, esta sua irmã é avó de uma amiga minha. Essa amiga é antropóloga e, portanto, além de estar a pegar num álbum de um tio-avô, está também a pegar num objeto que ela consegue ver com outro olhar. Ela mostra-me o álbum. Postais etnográficos estão colados ao lado das fotografias em que o jovem rapaz de uniforme militar aparece ao lado de uma menina negra. Em todas as fotografias, ele sorri e ela não. Numa delas, ele mexe-lhe no corpo, apalpa, levanta-lhe o vestido para lhe pôr a mão entre as pernas. Noutra, o braço dele parece pousar em cima do ombro dela, como nas fotografias de namorados. Mas num segundo olhar, vemos como a mão dele avança para lhe espremer a mama enquanto continua a sorrir para a objetiva. Ela está imóvel e inerte, como se fosse um manequim. Está lá, mas não participa. Ele encena uma performance para a câmara. É assim que ele quer ficar na fotografia. Seria esta a pose escolhida?
para o jovem soldado ser fotografado ao lado de uma mulher branca numa aldeia portuguesa? A mulher com quem, com certeza, se casou quando voltou da guerra? História número 7. Estúdio, loja de fotografia. Alvão, Santa Catarina, centro do Porto, verão de 2001. Já não pertencia à família de Domingos Alvão, que foi o fotógrafo oficial da Exposição Colonial de 1934, mas ainda lá tinham uma parte do espólio do antigo estúdio e amavelmente deixaram-me entrar para ver o pouco que restava. No álbum 34 chamou-me a atenção uma das fotografias. Rosita, e uma das fotografias que eu vi nesse álbum está aqui reproduzida neste livro que saiu muito depois sobre a Exposição Colonial de 1934. E uma destas 3 fotografias, não me lembro qual, sempre com a Rosita de um lado e um grupo de homens do outro lado, sem nome, estão colados no álbum e a Rosita foi uma das mulheres Balanta trazidas da Guiné para habitar esta aldeia fictícia que foi construída nos jardins do Palácio de Cristal. E ela era a protagonista desta imagem. Sentados perto da Rosita estava um grupo de homens negros, também da etnia Balanta, também vindos da Guiné de propósito para a exposição no Porto, e simulavam uma conversa, alheios à presença da Câmara, uma encenação em que era essa a ideia. Sob a fotografia colada no álbum, uma frase escrita à mão que eu copiei para um caderno, este em 2001. Quem vai dormir com a Rosita hoje à noite? Portanto, quem tinha escrito foi alguém que escreveu no álbum. Não sabemos se o fotógrafo, se alguém que trabalhava para o fotógrafo, se alguém que 20 ou 30 anos depois viu a fotografia e escreveu isso. A interrogação, anónima, jocosamente dava voz a vários homens. Rosita surgia como sexualmente disponível para os homens da etnia Balanta ao seu lado na fotografia, mas também para os milhares de homens portugueses que visitavam a exposição. Para o fotógrafo também e para todos aqueles que veriam as fotografias erotizadas em postais, em folhetos, nos jornais ilustrados ou no catálogo da exposição, ao vivo ou reproduzida fotograficamente. Aquela pergunta retórica, quem vai dormir com a Rosita hoje à noite, poderia resumir a essência ou uma das essências da exposição, transformar o império num objeto de desejo. Um objeto que tinha que ser colonizado e ocupado nos anos 30. Despida da cintura para cima, Rosita foi alvo de eleição da Câmara de Alvão, mas também dos jornalistas e caricaturistas que a descreveram e desenharam vezes sem conta no ano de 1934. Além de Rosita, Alvão fotografou também uma beleza bijagós, sem nome, mas só uma beleza bijagós. Nem nome africano, nem nome aportuguesado, como era o da Rosita. Um nome, obviamente, não o seu nome africano, mas um nome aportuguesado e sempre usado com este diminutivo. Não Rosa, mas Rosita, uma forma de maior aproximação. A beleza bijagós, também de braços erguidos para mostrar o peito nu, como uma demoiselle d'Avignon, a evocar tanto as prostitutas negras dos portos franceses como as máscaras africanas que Picasso tinha em casa. As mulheres negras e seminuas naquela Guiné inventada no centro do Porto corporizavam a metáfora do império. A sua pele e o seu estatuto de mulheres colonizadas permitiam que a sua nudez não só não fosse censurada, mas, pelo contrário, fosse reproduzida com todas as tecnologias disponíveis. Surgiam simbolicamente como uma África para explorar, ocupar e possuir. Uma África como um lugar de possibilidades, múltiplas possibilidades, mas também sexuais, para os homens do Portugal dos anos 30, que se queriam transformar em colonos. História número 8. Portanto,
esta exposição de 1934 tem, em 2001, a sua primeira grande exposição. Portanto, a exposição sobre a exposição. A Porta do Meio, a exposição colonial de 1934, fotografias da Casa Alvão, como já vos mostrei. Esta é a primeira exposição temporária da recém-inaugurada instituição que tinha aberto no centro do Porto, chamada Centro Português de Fotografia. Inaugura com este, eles têm mais de 100 mil negativos deste fotógrafo, 100 mil fotografias deste fotógrafo, e inauguram com uma exposição só sobre a exposição de 34. Lá estão as fotografias da Rosita, peito ao léu, ampliadas pela legitimidade de um espaço de exposições centrado na história e na estética da fotografia. Portanto, aqui já estão muitas décadas depois, no Portugal democrático de 2001, a Rosita foi exposta em grandes fotografias, em grandes dimensões. Mas a neta da Rosa, a viver em Portugal, não gostou de ver numa exposição em 2001, em grande formato, as fotografias que Domingos Alvão fizera da sua avó na exposição de 1934. Telefonou à instituição para mostrar o seu descontentamento. Estava muito aborrecida, e estou a citar, e a pensar pôr o Centro Português de Fotografia em tribunal. A encenação guineense, criada no Palácio de Cristal do Porto na década de 30, estava muito mal representada, dizia ela, e a personagem que tinham transformado a sua avó em nada correspondia à realidade. Esta é uma história oral que me foi contada por pessoas que trabalhavam na instituição então, mas sobre a qual não há nada escrito, porque no fundo, esta é uma história que demonstra como o Império contra-atacava, já em 2001, contra-atacava as representações coloniais que o Portugal pós-colonial começava a historicizar. Mas o caso ficou por ali. Onde é que está 20 anos depois esta voz da neta, que agora seria ouvida de um modo tão mais atento? Em 2001, ainda não, as nossas cabeças, a nossa forma de pensar, ainda não permitia pensar no quão importante era ouvir esta voz da neta da Rosita, que provavelmente também já não está entre nós. Nona e penúltima história. Colégio Interno Católico, Alentejo, 1960. Um amigo meu e um colega, historiador português branco, um bocado mais velho do que eu, conta-me como na década de 1970 esteve internado num colégio jesuíta em Porto Alegre. Entre os rapazes e adolescentes de várias origens sociais e regiões do país circulavam pequenas fotografias de mulheres negras desnudas tiradas ao ar livre. A educação visual erótica vinha diretamente das ainda colónias portuguesas em África, através dos irmãos mais velhos ou amigos que lá estavam como soldados da interminável guerra durante toda a década de 60. Que consciência teriam as fotografadas dos circuitos e apropriações destas fotografias amadoras? E os rapazes consumidores destas imagens? O que saberiam eles do contexto de conflito armado onde as imagens tinham sido realizadas? 10ª história. Arquivo Histórico em Lisboa, maio de 2021. Num arquivo público criado em situação colonial, um dos muitos que existem em Portugal e no mundo, trazem-me uma caixa cheia de fichas em cartão, feita no contexto de uma missão científica a Angola, no início da década de 1950. Em cada uma das fichas está uma fotografia colada na parte da frente e quer na frente, quer no verso, estão as palavras manuscritas a identificar a região angolana e a etnia das fotografadas. Eu pego numa das fichas com as luvas brancas que me deram para manusear a documentação de arquivo. Mas já as mãos brancas do homem que aparecem na imagem a abrir a vagina de uma mulher negra não têm luvas.
Têm relógio, mas não têm luvas. Os dedos masculinos, como pinças, abrem os lábios da vulva para a fotografia científica que agora tenho nas mãos. Da maioria das mulheres só aparece a vagina em primeiro plano, as pernas dobradas e abertas, a roupa subida. Mas há uma mulher que levanta a cabeça da maca e devolve o olhar para a câmara. A perplexidade do seu olhar humaniza-lhe o corpo anónimo. Mas nos segundos do disparar, eis que surge o inesperado, o improvável, aquilo que o fotógrafo não controla, o olhar desta mulher. Pago pelo Estado português para fazer a ciência colonial, onde a fotografia foi sempre um instrumento de trabalho, este estudo sobre as vulvas das mulheres de uma região angolana é mais devedor de práticas científicas de início de 800 do que da antropologia praticada internacionalmente em meados do século XX, altura em que a disciplina já se tinha afastado de procedimentos considerados obsoletos e problemáticos e em que os movimentos de libertação colonial se engravam em todo o mundo, mas não ainda no mundo colonial português. Estavam presentes, latentes, mas ainda sem resultados visíveis. De facto, será que este estudo feito em 1952 em Angola não poderia ser inscrito numa genealogia científica inaugurada muito antes pelo francês o Cuvier, o Georges Cuvier, que, como veem aqui nesta imagem da Sargis Bartman, aquela que foi denominada a Vênus Otentonte, portanto mais uma Vênus sem nome, foi exibida publicamente tanto em Londres como em Paris até à sua morte em 1815. Não poderíamos encontrar este exemplo em Portugal dos anos 50, não podemos encontrar aqui uma genealogia. Apesar de já mesmo na altura, no início do século XIX, terem surgido vozes críticas ao modo desumano e sexualizado como o corpo de Bartman tinha sido tratado em vida e na morte, só muito mais tarde é que esta mulher se tornou num ícone do tipo de violência visual e física praticada nos corpos de mulheres negras, legitimada primeiro pela escravatura e depois pelos Estados coloniais. E como sabem, só há uns anos, há relativamente pouco tempo, é que o seu corpo foi devolvido ao lugar de onde ela tinha sido retirada, na África do Sul. Somente esta persistência das desigualdades, tanto ontológicas e políticas como de género e raciais, pode ajudar a compreender como é que na década em que o resto do mundo se descolonizava, o Estado português financiava um estudo sobre tipologias vaginais das mulheres numa região de Angola. Mas, atenção, a violência das fotografias tem outro significado quando lemos um artigo que está neste livro. Um livro publicado em 1994, com toda a obra do cientista que liderou estas missões dos anos 50. E, como ele descreve no artigo científico sobre as vulvas destas mulheres desta região, ele começa o artigo, metade do artigo é sobre todas as outras referências bibliográficas que há a este tema, em vários momentos históricos, mas quando ele passa para a sua investigação, está durante toda uma página a falar sobre a resistência destas mulheres a serem fotografadas, como era difícil convencê-las, como umas fugiam e recusavam-se, outras conseguiam ser convencidas, mas a troco de presentes, outras, portanto, como foi necessário um grande processo de negociação para que estas fotografias fossem feitas. E por isto também, eu penso sempre como é importante vermos, olharmos para estas fotografias ao lado de todas as outras documentações que muitas delas têm, outras não. Há outras que nos surgem sozinhas, perdidas. São as tais fotografias encontradas sobre as quais nada sabemos. Mas há outras fotografias, outras imagens que têm camadas e camadas e camadas de outro tipo de informação, e é importante que no arquivo possamos encontrar estes diferentes materiais. E como num livro publicado em 94,
está o artigo dos anos 50 que fala sobre a resistência destas mulheres. Estas breves histórias, exemplos de tantas outras, servem-me aqui para explorar algumas ideias. Mulheres negras, mulheres brancas, menos valor, maior visibilidade. Que nomes damos às coisas? Como é que as arrumamos e designamos? Como é que as classificações atuais de imagens do passado perpetuam uma distinção ontológica entre corpos brancos e corpos negros que julgaríamos circunscrita a um período colonial? O valor atribuído aos corpos das mulheres negras em comparação com o das mulheres brancas traduzia-se sobretudo no acesso desigual ao seu corpo. Quanto menos valesse, mais se podia expor. A distância e a diferença atribuída ao corpo feminino negro justificavam que pudesse ser visto independentemente de quem estava a ver e porquê. Os corpos das mulheres brancas não foram poupados pela apropriação imediata que a pornografia fez da fotografia logo após o seu anúncio público em 1939. Mas este era um campo visual circunscrito a um olhar masculino, oculto, privado e marginal. Num claro contraste, os corpos desnudos ou erotizados de mulheres negras ocupavam um espaço visual acessível a todos. A Rosita esteve de peito desnudo num jardim do Porto em 1934, a ser observada por homens, mulheres e crianças de um modo que seria absolutamente impensável para uma mulher branca sua contemporânea. As muitas mulheres negras sem nome que foram fotografadas seminuas ao lado dos soldados no ultramar, entre 1961 e 1975, estão reproduzidas hoje em blogs, em páginas de Facebook e em livros de memórias de soldados. Mas também são apresentadas em conferências, publicações e exposições que fazem uma análise crítica do colonialismo, ou seja, aqueles lugares em que nós nos movemos. Hoje, o colonialismo, tal como o patriarcado, as desigualdades raciais como as de género, adaptaram-se bem aos vários modelos políticos portugueses, da monarquia à república, da segunda metade do século XIX às primeiras décadas do século XX. Do Estado Novo dos anos 30, liderado por Salazar, com o recurso propagandístico do fotográfico, ao Estado Novo da Guerra Colonial dos anos 60. Portanto, apesar das muitas diferenças, há essa persistência da presença dos corpos de mulheres negras. E surgem em todo o tipo de documentação impressa neste Portugal imperial. E, apesar de, claro, vão aumentando à medida que as tecnologias reprodutivas também se democratizam e embaratecem. Ou seja, no princípio do século, as máquinas fotográficas estão nas mãos de menos pessoas, mas nos anos 60 estão na mão de muitas mais pessoas, nomeadamente de muitos soldados que estão a participar nas guerras em África. As mulheres trazidas das colónias para serem expostas nas exposições de 1934 e 1940, em Lisboa, ou as mulheres impressas nas capas de álbuns de fotografia vendidos aos soldados que iam para a África, no passado, a censura tão atenta às transgressões morais não riscou os peitos nus e negros espalhados pelo universo visual impresso em Portugal. E no presente, estes postais de mulheres negras erotizadas são classificados de modos distintos aos das mulheres brancas. Outro ponto, entre o etnográfico e o erótico. A legitimar esta banalização da nudez do corpo feminino negro, portanto, a justificar, a legitimar, tanto em espaços públicos e ao vivo, feiras, jardins zoológicos, exposições, como em reproduções fotográficas, estava o facto de, em algumas geografias africanas, ser esta a forma de estar no cotidiano. Ou seja, a câmara fotográfica ocidental transformava a nudez assexual de algumas mulheres
em imagens plenas de ambiguidade entre etnografia e erotismo. Ao contrário das mulheres brancas que se despiam de propósito para a câmara para fotografias pornográficas, nomeadamente, as mulheres negras em alguns espaços coloniais oitocentistas ou novecentistas expunham no seu dia-a-dia partes do corpo que apenas eram sexualizadas para quem vinha de fora e, por vezes, tinham uma câmara fotográfica. Como escreveu a minha colega e amiga Maria José Lobo Antunes, num excelente artigo que está disponível online, a propósito dos soldados portugueses na guerra iniciada em 1961, muitos deles confundiam nudez com lascívia. O facto de, em muitos casos, não ser o fotógrafo masculino ou o encontro fotográfico a determinar a ausência de tecido ou roupa nos corpos das mulheres negras surge como um poderoso selo legitimador da sua apropriação fotográfica. Apenas a maternidade, e esta poderíamos dizer que é uma outra tipologia, o bebê ao colo ou a amamentação, sexualiza o corpo contendo-o nas fronteiras do etnográfico, onde a ambiguidade não é a mesma. O facto da maioria destas imagens não serem feitas em estúdio, mas sim ao ar livre, contribuíam para esta naturalização, mas muitas vezes também foram a justificação perfeita para forçar uma nudez que não existia. São vários os casos de mulheres provenientes de países colonizados que cobriam o corpo no seu dia-a-dia, mas que eram despidas quando exibidas em exposições onde também se encenava uma natureza africana, porque essa era a expectativa do público e dos estereótipos vigentes. Outro assunto. No verso de um postal, a escrita de quem não escreve. Por vezes, os corpos das mulheres negras são dissecados na escrita e não nas imagens. Durante anos, reparei sobretudo nas imagens dos postais. E nas suas legendas impressas. Ou seja, eu reparava sobretudo no objeto tal como ele saía da máquina de impressão ou reprodução, e não nas marcas humanas que lhe eram acrescentadas. Quando eu comecei a estar atenta às palavras escritas, confrontei-me com as suas possibilidades inesperadas enquanto documentos históricos. O registro informal próprio do postal ilustrado, às vezes a comentar a imagem em si, está mais próximo da oralidade do que da escrita, da conversa, do que das palavras impressas, ou mesmo daquelas manuscritas numa carta fechada. Não é o mesmo que escrever numa carta fechada. Isto significa que entre o número incalculável de postais que viajaram entre colónias e metrópole durante os quase 100 anos em que coincidiram postal e colonialismo, fotografia, postal e colonialismo moderno têm cronologias semelhantes, muitas vezes está inscrito aquele racismo e aquele sexismo do cotidiano e da informalidade que não deixa marcas na documentação mais tradicional do arquivo histórico, nem nas publicações impressas. Ou seja, são também as palavras escritas de quem não tem acesso à escrita e por isso não surge como uma personagem histórica com nome e com voz. É no verso de cartões postais que, por vezes, os corpos das mulheres negras são retalhados em fragmentos racializados e sexualizados no tom jocoso da cumplicidade masculina ou no tom desprezível do filho que revela à mãe o que pensa daquelas mulheres, como vimos ao princípio. Muito antes das redes sociais se terem banalizado, ou muito antes de nós comunicarmos com os nossos telefones de uma forma em que unimos imagem e escrita, já os postais associavam imagem e texto e circulavam como elos entre pessoas distantes, num tom muito próximo do da oralidade. Outro ponto. Poder ver, poder tocar, entre parênteses, poder violar, ponto de exclamação. A distância geográfica associada à subalternidade colonial, ela própria legitimada por teorias que justificavam
a discriminação racial, ajudam a explicar a cumplicidade entre patriarcado e colonialismo que fazia equivaler os corpos das mulheres negras aos corpos das mulheres brancas prostitutas. E não por acaso o direito a ver traduzia-se muitas vezes no direito a tocar, e entre parênteses, ou a violar. Onde é que está a linha ténue do consentimento, e eu aqui poria do consentimento fotográfico ou do consentimento sexual, num contexto como o colonial, onde impera a desigualdade mais ainda em períodos de conflito armado? São inúmeras as imagens e situação colonial de homens brancos, portugueses, franceses, alemães, italianos, fotografados enquanto tocam no corpo das mulheres negras, sem vice-versa. Na exposição 34 há notícia de visitantes, homens, que queriam tocar no corpo da Rosita. A única equivalência possível em relação aos corpos das mulheres brancas é com o corpo das mulheres prostitutas, onde se assume que o direito a ver e o direito a tocar, como o direito ao sexo, estão implícitos. Há, assim, um processo de prostitucionalização, eu diria, dos corpos das mulheres negras, legitimadas por uma panóplia de razões entrelaçadas que vão da dupla desigualdade, colonial e masculina, instituída nestes contextos, até ao facto de se confundir nudez com disponibilidade sexual. No seu livro clássico de 1991, revisto em 2015 e traduzido em Portugal, saiu só em 2018, eu penso que no Brasil terá saído antes, o livro da americana negra e feminista Bell Hooks, Não Serei Eu Mulher, as Mulheres Negras e o Feminismo. E neste livro, Bell Hooks analisa os abusos sexuais por parte de tantos patrões brancos em relação às empregadas negras, desde a escravatura, ela centra-se sobretudo no contexto histórico da escravatura nos Estados Unidos da América, como até ao presente. Ela vai até a um presente, mas será que não podíamos substituir aqui o caso que a Bell Hooks analisa pelo das lavadeiras que estavam ao serviço dos soldados portugueses na Guerra Colonial, ou até muito antes, portanto, desde que houve uma ocupação efetiva militar, era muito comum os militares terem ao seu serviço uma lavadeira, ou seja, uma mulher que lhes tratava da roupa, que lhes lavava a roupa, mas era muito comum que esta mulher também que fizesse, que estivesse disponível sexualmente, e havia mesmo um tráfico organizado de meninas para alimentar este consumo de corpos, digamos assim, por parte dos militares europeus. Também Hooke escreveu sobre outro aspecto, sobre o qual eu aqui não posso debruçar-me, que é o da violência de género de homens negros em relação a mulheres negras, em contextos históricos em que a luta contra a discriminação racial se sobrepôs à denúncia da desigualdade de género de negros em relação a negras. Ou seja, como nós sabemos, os seres humanos muitas vezes estão empenhados em determinados tipos de discriminação e isso não faz com que estejam, com que assim seja em relação a outras. Isso explica com que muitas feministas do século XIX não fossem contra o colonialismo, como explica como muitos movimentos antirracistas não sejam necessariamente movimentos também contra o sexismo, enfim. A vulnerabilidade sexual das mulheres negras também é notória nos contextos colonizadores europeus, onde as linhas de consentimento eram cozidas por diferentes formas de desigualdade, ou seja, já não estamos a falar na escravatura, nesse contexto histórico, mas noutros contextos onde a desigualdade é latente. E quando eu ouço, muitas vezes em Portugal, em mesas de café ou mesmo em lugares mais legitimados, que os portugueses se misturaram com todos os povos com quem se cruzaram, seguido frequentemente com uma outra frase que é ao contrário de outros povos colonizadores,
como os ingleses, etc., eu penso nas muitas subtilezas contidas neste eufemismo. Em vez de portugueses, não seria mais correto dizer homens portugueses? Ou seja, os portugueses cruzaram-se com os outros povos. Portugueses ou homens portugueses? Em vez de povos colonizados, não seria mais preciso dizer mulheres dos povos colonizados? Penso também nas imensas possibilidades ou nas possibilidades imensas da palavra mistura. O que é que quer dizer mistura nestes contextos? Quer dizer amor, quer dizer sexo, quer dizer casamento, quer dizer desejo, quer dizer afeto, sedução, procriação, coação, violação, imposição, violência sexual. Pode querer dizer muitas coisas. O direito a violar, em contextos de escravatura, coloniais ou de guerra, situações de assimetria ou de conflito em que o poder também se manifesta sobre o corpo das mulheres, tem sido objeto de muitos estudos recentes. Mas a violação em si tende a ficar fora da lente fotográfica, tal como do documento escrito. A fotografia parece ficar-se pelo antes e depois de um ato sexual, seja ele consentido ou não. Mesmo esta fronteira do consentimento é muito mais difícil de definir quando homens brancos colonizadores e mulheres negras colonizadas estão em posições tão desiguais nas escalas de poder. E eu aqui poderia dizer que quer o consentimento sexual, quer o consentimento fotográfico. Várias académicas contemporâneas, como a norte-americana Saidia Hartman, não deixam que esta ausência no arquivo fotográfico e na documentação sirva para obliterar a violência sexual contra as mulheres escravizadas da narrativa histórica. O seu argumento poderia resumir-se assim: quando a ausência de documentação, a ausência de prova, é ela própria uma nova forma de violência, portanto, a ausência de prova nos arquivos históricos é ela própria a violência do silêncio, então há que recorrer a outras formas de fazer a história. E é isso que ela faz. Com pequenos materiais que estão no arquivo, ela conta as histórias que o próprio arquivo obliterou. Muitos historiadores, claro que não poderão não estar de acordo com isto, mas as muitas possibilidades de uma academia mais interdisciplinar hoje em dia também enriquecem as diferentes disciplinas. Outro ponto, consentimento ou constrangimento. Como é que os diferentes tipos de poderes, de género, raciais, coloniais, se encontram nos encontros fotográficos? E agora estou aqui a pensar nesta ideia de encontro fotográfico, tal como ela tem sido teorizada nos últimos anos. Como vocês sabem, há o trabalho do Christopher Pinney, de Elizabeth Edwards, da Ariela Azoulay, portanto, pessoas que não vêm da história, mas que vêm da antropologia, da filosofia política. Muitos pensadores e académicos vieram desafiar o entendimento da fotografia realizada em situação colonial como um mero instrumento de poder, onde o protagonista era o fotógrafo colonizador e a fotografado ao sujeito passivo. Ou seja, como sabem, nos anos 90, quando começam a ser feitos muitos estudos sobre fotografia e não só, sobre conhecimento colonial em geral, o Foucault e todas as ideias da associação entre conhecimento e poder estão muito presentes nestas análises. Mas o que vem estes teóricos e outros dizer é que, e vou citar a Edwards, independentemente das assimetrias de poder, o ato fotográfico é, por definição, participatório e intersubjetivo. A Azoulay vai ainda mais longe no modo radical como pensa o evento, isto é uma palavra dela, da fotografia, o evento, o acontecimento, enquanto um fruto de um encontro complexo de várias pessoas num espaço partilhado que transcende o binómio fotógrafo e fotografado, fotógrafo e fotografadas, neste caso, para incluir também os seus potenciais observadores no momento da fotografia, como hoje nós também fazemos parte deste encontro fotográfico. Mas, e agora vem o meu mas, quando olho para as centenas de fotografias de encontros entre homens brancos e mulheres negras em espaços coloniais, multiplicado no contexto da guerra colonial,
A pergunta é inevitável. Que escolha teria esta menina, rapariga, mulher, para não ser fotografada? Que poder para, no momento da fotografia, retirar a mão dele do seu corpo quando ele queria precisamente que a fotografia mostrasse esse gesto? Portanto, sem dúvida que há múltiplas formas de resistência, e há bocado citei-vos uma delas, mas esta subjetividade, o poder, a agência, a resistência das incontáveis mulheres negras colonizadas que foram fotografadas em situação colonial e sexual por homens brancos, tem que ser encontrada de outras formas. Em alguns casos, encontramos um documento escrito, como o do próprio cientista, a descrever como foi difícil fotografar. Portanto, temos aí o espelho desta resistência. Mas, em muitos outros casos, como é que podemos encontrar esta resistência? No desconforto que algumas mulheres revelam na forma como têm o corpo paralisado e no olhar com que enfrentam a câmara? No modo como estão presentes na fotografia, mas se negam a participar na encenação sexual? Na passividade do corpo, só contrariada pelo olhar? Serão estas as resistências possíveis? Pelo menos estas são as que vemos. As mulheres que resistiram a ser fotografadas, e foram muitas, nunca as veremos. Sabemos de algumas delas através, mais uma vez, da descrição e documentação de muitos daqueles que são os que têm as máquinas fotográficas na mão. Penúltimo ponto, reparação e ética. Se eu fosse uma mulher portuguesa negra, de origem angolana, guineense ou moçambicana, uma destas mulheres assim fotografadas poderia ser a minha avó. E eu não quereria estas imagens emolduradas na minha mesa de cabeceira. Mas como eu sou uma mulher portuguesa branca, seria mais provável que o meu avô fosse um destes homens. Os soldados enviados para a África para lutar contra a independência das colónias, muitas vezes contra a sua vontade, ou muitas vezes até sem saber muito bem o que lá iam fazer, e são avós de muitos amigos meus. Os fotógrafos mais ou menos amadores, em Angola, na Guiné, como no Porto ou em Lisboa. Os cientistas antropólogos que fotografaram com a legitimidade do serviço científico ao projeto colonial. Mas eu também não desejaria colar estas imagens nos meus álbuns de família. Mas quereria, sem dúvida, poder estudá-las e analisá-las crítica e historicamente. O que fazer com estes milhões de imagens do passado? Quem tem legitimidade para decidir e para decidir o quê? Mostrar? Estudar? Guardar? Devolver? Reproduzir? Reservar? Esta é uma discussão que ganhou força nos últimos anos, mas que não começou agora. 10 anos depois da publicação deste livro do Malek Alula, O Harém Colonial, foi publicado em 1981 e é um livro em que postais, colonialismo, erotismo e relações desiguais de género se juntam numa mesma abordagem. E foi dos primeiros livros que estudou os postais de uma determinada zona do mundo, do Médio Oriente, produzidos sobretudo no contexto do colonialismo francês. Mas 10 anos depois deste livro ter sido publicado, uma ensaísta holandesa, a Mieke Bale, veio escrever sobre as contradições deste modelo de publicação. Por um lado, é um estudo crítico da erotização dos corpos das mulheres argelinas nos postais coloniais franceses. Por outro lado, o livro usa e abusa de imagens eróticas numa edição sumptuosamente ilustrada. Será ético fazer uma abordagem crítica de um objeto recorrendo à mesma estratégia que se pretende desconstruir? Em 1991, nesse seu brilhante ensaio, Postcards from the Edge, Ball foi das primeiras vozes a colocar os problemas éticos e metodológicos em lidar com materiais tão sensíveis.
30 anos depois, em 2018, os editores do livro francês Sexe, Race et Colonie foram alvo da mesma crítica. Para analisar o racismo, o sexismo e a violência deste universo de imagens, reproduziram-nas até à exaustão, sublinhando por escrito na obra que não publicaram as piores. Mais problemático foi quando muitas imagens deste livro foram reproduzidas nas páginas offline e online do diário Libération. Entrevistado, o conhecido e prolífico historiador francês Pascal Blanchard foi taxativo. As imagens reproduzidas neste livro eram a prova de que a colonização tinha sido um grande safari sexual. Mas será a abordagem crítica de académicos, como a de arquivistas, curadores, artistas, jornalistas e ativistas, suficiente para conter a violência inscrita em muitas destas imagens? Não haverá o risco de reproduzir e perpetuar a violência ao mostrá-las mais uma vez? Quem é que deve decidir se algo se vai tornar visível quando as pessoas fotografadas ou os seus descendentes são anónimos e, em teoria, impossíveis de localizar? Bem, a poeta brasileira Ana Martins Marques, que eu gosto muito, escreve neste livro, o Livro das Semelhanças, um livro de poemas, escreve neste livro que as fotografias por direito pertencem aos que não saíram na fotografia. Mas será que sim? E quem está representado? Não lhes pertence também a fotografia? Evento partilhado e participado, objeto, mas também representação única e múltipla, única ou múltipla, a fotografia é difícil de classificar porque resulta de um encontro entre pessoas. A legislação sobre direitos de autor das imagens pensa sobre isto desde que a fotografia foi inventada, mas não pensou em situações coloniais. E agora estão pessoas em muitos lugares do mundo a pensar sobre isto. E finalmente, no meu último ponto, procuro nas minhas gavetas, nas minhas caixas e dossiês, imagens de mulheres negras que contrariem as dominantes na produção fotográfica com selo colonizador. Ou seja, imagens que contrariem as muitas que eu tenho e que não vos mostrei. Mas são muito poucas aquelas que eu encontrei. Encontrei esta. Uma mulher, um bebê ao colo, uns rapazes na rua. Não tem nada escrito atrás, não sei de onde é. Comprei numa feira sozinha. Outra pequena fotografia, claramente uma mãe, um pai, os filhos, uma família. Luanda, tem escrito atrás, foto Adriano, portanto, uma fotografia de uma família angolana, Luanda, ou, por exemplo, esta. Uma mãe com 3 filhas, sobre esta sei mais, porque tem escrito atrás aquilo que muitas vezes fazemos menos agora às imagens. Santo Antão, 1943, Santo Antão, portanto, uma ilha de Cabo Verde, colónia portuguesa, e esta mãe escreve ao amigo Alberto: ofereço como prova da verdadeira amizade eu e as minhas filhas. Eu, Adelaide. Tenho muito poucas destas fotografias e também me pergunto se não as terei procurado menos. Talvez só mais recentemente é que eu as tenha procurado, porque eu estava sempre à procura daquelas imagens que encaixavam no arquivo visual colonial que eu também tinha na minha cabeça. Portanto, provavelmente teria encontrado mais. Mas existem muitas, é óbvio, existem muitas fotografias como esta,
Só que estão em muitos lugares, mas são mais inacessíveis por estarem em casas particulares. Mas importa olhar para elas. São as fotografias de família das mães, avós e bisavós dos milhares de portugueses negros. Milhares, não sabemos quantos, porque em Portugal não há levantamento de dados étnico-raciais, é uma questão que está a ser discutida, mas não existem, portanto, não se sabe. Portugueses negros que são nascidos cá ou lá, quase, dependendo também muito da sua idade, quase todos com histórias familiares que se cruzam com histórias coloniais, mas são também outras fotografias, por exemplo, as fotografias de um estúdio fotográfico que existe ainda hoje no Mindelo, em São Vicente, Cabo Verde, que é um estúdio que tem um arquivo de 100 anos de fotografias de mulheres e homens cabo-verdianos que escolheram ser fotografados. E houve 3 gerações de fotógrafos, pai, avô, pai e filho, que estiveram à frente deste estúdio até há relativamente pouco tempo, e este estúdio existe, é um arquivo precioso e que está à espera de ser valorizado como mercearia. Também é possível, claro, olhar de formas diferentes para as imagens do arquivo colonial. Ou seja, aquilo que eu tentei fazer aqui e que já se faz desde há muito tempo, desde há algum tempo, e que tem sido também muito feito desde que mulheres negras, escritoras, filósofas, curadoras, artistas, académicas, em vários lugares do mundo, passaram a ocupar lugares de fala e a abordar crítica e criativamente este arquivo. Encontro uma representação da Rosita, portanto, eu não vos mostrei as representações da Rosita mais banais, mas encontro nas minhas coisas esta representação da Rosita, que está aqui num desenho do Eduardo Malta, tal como está aqui nesta caderneta de postais. Muitas vezes os postais eram vendidos em cadernetas com um conjunto completo, outras vezes eram vendidos individualmente, outras vezes eram arrancados pelas pessoas. E aqui está a Rosita. Mas ela está aqui, como também está aqui num livro muito mais luxuoso, publicado pela própria exposição, álbum comemorativo da primeira exposição colonial portuguesa no Porto, 1934, desenhos de Eduardo Malta. E é este pintor português, portanto, se o Alvão é contratado para tirar fotografias, o Malta é contratado pela organização para fazer os desenhos. Ele era um pintor do regime, muito próximo do Estado Novo, foi ele que fez os retratos da elite portuguesa do Estado Novo. E aqui ele tem, entre os desenhos dos homens organizadores da exposição, ele também tem a secção em que vai fotografar todos os colonizados de todo o espaço colonial português que estavam expostos na exposição. E aqui está, nesta Rosita, que está, mas já não está seminua, como em todas as fotografias conhecidas dela, está vestida, corpo e cabeça, sentada, está com o olhar modesto e tímido, como se estivesse a olhar para baixo, mas não podemos sequer dizer que haja aqui uma diferença entre a forma como o Eduardo Malta pinta e como o Alvão fotografa, porque logo numa página a seguir, ele faz também este desenho desta outra mulher que aqui já não tem nome e que está desenhada de uma forma completamente diferente da Rosita. Portanto, mas esta Rosita, o que eu me pergunto é porquê que a Rosita não é mais uma? Porquê que mais uma como aparece nas outras imagens? Será que os tempos longos do desenho e diferentes dos tempos fotográficos possibilitaram uma negociação com o pintor e uma recusa em surgir desnuda na representação? Será que ela já tinha sido fotografada pelo Alvão antes de pousar e conseguiu fazer, neste ato mais lento,
do desenho conseguiu negociar, resistir e afirmar a sua vontade de não ser desenhada como ele desenhou outras mulheres e como o Alvão a fotografou? Não sei, não sabemos, não tenho mais documentação que me permita acrescentar, seja o que for. Não tenho, se calhar, a coragem de Saidia Hartman nem o seu talento para conseguir dizer aquilo que o arquivo não diz, mas é esta a Rosita com a qual eu gostaria de acabar esta apresentação. E era esta Rosita que eu gostava também que a neta dela, se por acaso estivesse viva, ou as netas metafóricas da Rosita, talvez sentissem esta representação como mais próxima daquela que elas próprias tinham da sua avó. Muito obrigada por esta oportunidade e pela oportunidade de apresentar aqui o meu trabalho e acabo por hoje com muita esperança que da próxima vez seja ou aí ou aqui, mas que seja ao vivo e presencial.